município de Buriti dos Montes. Nós mostramos numa reportagem, uma série de reportagens exibidas ao longo das 2 últimas semanas e que foram compiladas num especial divulgado no dia 1º de maio, mostrando o trabalho, né, basicamente o trabalho, e como, em alguns aspectos, a educação ela é, de fato, a grande diferença que existe. Buriti dos Montes é uma das 20 cidades do Piauí que conseguiu 100%, a gente pode deixar as imagens, por favor, de alfabetização na idade certa. Essas são imagens da reportagem. E é interessante porque, ao obter essa conquista, o município de Buriti dos Montes meio que coloca por terra um preconceito que existe no Brasil de que quem recebe Bolsa Família não cuida da educação dos filhos, porque a maioria dos alunos dessa escola onde eu estive, por exemplo, recebe Bolsa Família. E lá, no município, né, que conseguiu esse feito de alfabetizar na idade certa, eles têm algumas ferramentas que eles adotam que ajudam nesses bons indicadores. Uma dessas ferramentas é contratar monitores para a escola. Ah, Cíntia, mas isso já existe em todo lugar. Só que lá, grande parte das monitoras são mães de alunos. É muito interessante, eu conheci algumas delas e a gente vê como isso faz a diferença realmente no ensino lá no município de Buriti dos Montes. Janaína, bom dia. Tudo bom? Olá, tudo bem? Não sei se você já me vê, já me ouve. Eu ouço. Tá ótimo, então a gente já está te vendo também. Me fala um pouco como é que funciona esse programa de Bolsa Monitoria e como ele tem tido um impacto positivo nos bons resultados do município. Aliás, você também pode comentar sobre isso, né? O fato da gente ter 220 municípios, 24 municípios no Piauí, e só 20 conseguiram alfabetização na idade certa, né? 100% de alfabetização. O programa Bolsa Monitoria, ele surgiu, né, logo após a pandemia, e a gente viu a necessidade das crianças, né? Precisavam de um apoio e de um suporte bem maior. Então, logo no finalzinho ainda pandêmico de 2021, a gente programou para fazer, né, junto à gestão, um teste seletivo, onde daria oportunidade aos jovens que tivessem finalizados o ensino médio e a quem quisesse participar, como você disse aí, são várias mães também que participam do projeto. E a gente iniciou por aí, né? Logo em 2022, nós fomos indicados a um prêmio nacional no Congresso Nacional de Consórcios Públicos. A gente foi a São Paulo e foi um dos finalistas. E para a nossa conquista, né, vamos dizer assim, ficamos muito felizes, ganhamos o primeiro lugar da educação no Brasil, ainda no ano de 2022, com esse projeto, né, do Bolsa Monitoria. Então, é um projeto que ele vem para reforçar, né, a aprendizagem das crianças, onde a gente trabalha com equidade, e são em torno de 300 monitores nas nossas escolas, e eles fazem função do reforço de aprendizagem, eles acompanham as crianças atípicas. Então, dentro da escola, né, feito uma seleção para os gestores, professores, onde há necessidade maior, e daí eles são lotados fazendo esse trabalho. E a gente vê que a gente tem tido um grande avanço, né, com a nossa educação nesses últimos anos. Entendi. Então, assim, vocês perceberam que durante a pandemia, que as aulas presenciais foram substituídas por online, e as crianças tiveram uma perda ali, né, daquele aprendizado, e precisavam de um reforço. Aí eu queria entender como que as mães entraram nessa história. Como foi um processo seletivo, né, e todos, praticamente, os que tinham finalizado logo, os jovens, ensino médio, assim também como as mães, né, que já tinham finalizado, foram muitas inscrições, todos
como é que eu posso dizer, todos tiveram interesse em participar, até mesmo para estar ajudando e auxiliando, né, dentro da escola. Acredito que como você teve aqui, você viu, elas são entusiastas, né, também, e se doam para a escola, né, um trabalho que eles trabalham só 20 horas, é meio turno, mas que eles fazem esse acompanhamento, esses reforços, e quem está e quem é mãe também está lá dentro, acompanha de perto e vê como o trabalho funciona, né? Então, aqui, acredito que os professores, quando a gente inicia, os monitores, eles são 10 meses durante o ano, iniciam de março a dezembro. Então, quando a gente inicia as aulas ainda em fevereiro, é a ansiosidade dos professores, dos pais. Quando é que os monitores chegam, né? Que eles chegam 1º de março. Então, é assim, foi um suporte muito bom, um suporte necessário, um suporte que a gente viu que surgiu efeito e que a gente vê que tá dando resultados. Olha, a escola que nós estamos, a Tia Deca, realmente eu fiquei muito impressionada com a escola. Eu gostei muito desse programa, eu achei que ele é uma solução muito interessante para aproximar também a família da escola. Nem toda instituição consegue isso que vocês conseguiram. E também me chamou a atenção o cuidado que existe com aquelas crianças que precisam crianças que têm alguma necessidade especial, que precisam também de uma ajuda, que isso existe também. Senão você vê uma escola do município, uma cidade pobre do interior do Piauí, consegue encontrar ali uma fórmula para conseguir, para ter resultados muito positivos. Essa coordenadora aí, que eu conversei com ela sabe o nome de cada um, gente, são quase 300 alunos na escola, e você vê que todo mundo ali, todos os professores, coordenadores, a diretora, todo mundo muito, tem uma harmonia muito grande de trabalho. Me parece que isso faz muita diferença na hora de ter esses resultados, né? Eu queria saber se na outra escola, porque tem outra escola também do município, né? Se vocês também conseguiram isso, Janaína, esses números positivos e essa integração entre professores, pais de alunos, os próprios estudantes. Sim, né? Hoje nós temos um total de 10 escolas, zona rural e zona urbana, né? Foi uma preocupação desde o início do gestor, quando eu sou secretária, iniciei junto a esse gestor, né, o prefeito Olavo Júnior, como foi falado aqui. Foi ele que viu a necessidade no início e me chamou para a gente ver como é que poderia estar ajudando nesse processo de alfabetização, que foi onde foi uma das ideias dele, foi de colocar, né, o programa Bolsa Monitoria. Então, uma das nossas 10 escolas agora, finalizando as festividades de nossa cidade, nós reformamos e ampliamos todas elas. Todas são nesse padrão que você viu aqui, da unidade escolar Tia Deca. Todas têm os monitores, né, como reforço de aprendizagem, todas 10. Eles são, em média, 300, eu acho que eles são mais, mas são distribuídos em todas as escolas, zona rural e zona urbana. E é também, assim, importante porque nós fazemos esse acompanhamento enquanto secretaria. Eles vêm mensalmente e debatem, discutem as habilidades que é para serem trabalhadas dentro da sala, né, junto aos professores, e isso eles levam para todas as escolas, né? Então é um planejamento coletivo, é uma rede que trabalha junto, e como você perguntou, né, e todas as escolas têm esse feito. Nós tivemos em todas as escolas, né, do segundo ano, no caso aí o 100%, todas as escolas com os alunos avançados. Né? Então, para a gente é uma felicidade enorme conseguir esse feito. Né? No ano que estamos aguardando também o IDEB, somos um dos melhores também do Piauí. No ano de 2023, nós tivemos uma nota de 7,3 nos anos iniciais, 6,5 nos anos finais também, que é muito difícil. Estamos aguardando agora para junho o resultado do IDEB, com expectativa muito boa. Então, assim, é um trabalho, como você viu, é feito na Tia Deca. É só na Tia Deca? Não. Quando vocês me ligaram até que viriam visitar, eu disse, vocês podem visitar qualquer escola do município, porque elas são todas no mesmo padrão e todas é feito esse mesmo trabalho e esse mesmo acompanhamento.
Olha, parabéns pelo trabalho, né? Esse projeto dessa bolsa, esse programa dessa bolsa mentoria é muito interessante. Poderia ser replicado para outros municípios. A escola, realmente, quando a gente olha a estrutura física, mas mais do que isso, a estrutura humana que tem dentro da escola é muito diferente. Eu estive em poucas escolas que tem esse clima que vocês têm aí dentro dessa escola. Realmente é algo digno de elogios e eu espero que esse bom exemplo possa servir também, possa ser replicado também no resto do Piauí. Você vê que é uma cidade pequena, mas que tem ali um compromisso com a educação e com os resultados que são tão importantes. Parabéns também para você, viu, Janaína, que está aí à frente desse cargo e que certamente tem um papel muito importante dentro dessa construção educacional aí. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Obrigada. Bom, a gente conversou com a Janaína Loyola, secretária de Educação de Buriti dos Montes. E depois que a gente fez a reportagem, por que eu quis falar sobre isso? Porque a reportagem não era sobre isso, mas a gente descobriu que tinha essa bolsa mentoria lá, conversando com algumas mães. E olha que coisa interessante. Então, aquelas mães que não têm um trabalho, que elas ganham